Então, eu gostaria de anunciar o início das nossas atividades científicas deste sábado, que estão por uma organização geral do nosso diretor científico, Flávio Kapczynski, ao encargo do acadêmico José Miguel Chatkin, que construiu, então, essa sessão. A primeira são 2 atividades, sendo que a primeira será intitulada Cigarros Eletrônicos, uma nova epidemia, com a nossa convidada especial, a acadêmica Ana Maria Batista Menezes. Mas eu passo, nesse momento, a palavra ao Chatkin para que ele assuma, então, a sessão. Bem, bom dia oficial agora a todos os colegas, a todos os acadêmicos. Eu gostaria, antes de começar a apresentação, de dizer assim, como eu estou contente e feliz em poder ter com vocês a doutora Ana Maria Batista Menezes. Todos nós conhecemos a Ana, mas mais do que isso, nós reconhecemos a importância dela na medicina gaúcha, medicina brasileira e também na medicina fora das nossas fronteiras brasileiras. A Ana se formou pela UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, em 77, fez o mestrado em pneumologia na Southampton, doutorado em medicina em pneumologia na Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é pesquisadora bolsista nível 1A. Eu fui no Lattes da Ana e selecionei algumas coisas. Provavelmente muita coisa importante ficou fora, mas o que eu trouxe para mostrar para vocês, a Ana tem 496 publicações, 23.279 citações, 30 capítulos e livros. O índice H do Web of Science é 61. Ela tem várias outras distinções. Eu trouxe para comentar a homenagem à contribuição singular pela Sociedade de Pneumologia do Rio Grande do Sul, Prêmio Pesquisador Gaúcho da Área de Saúde pela FAPERGS, Prêmio Mulheres que Fazem a Diferença da Embaixada dos Estados Unidos e foi entregue pelo Cônsul-Geral dos Estados Unidos aqui no Rio Grande do Sul. Tem uma placa na Prefeitura de Pelotas associado a esse evento e pelo reconhecimento do seu trabalho em epidemiologia. Ela está catalogada entre os 100 autores mais citados em DPOC pelo International Journal of COPD. Ela está também na lista dos pesquisadores mais citados pela Web of Science, na lista da Web of Science. Consta nos 2% dos pesquisadores mais influentes no mundo, segundo a Stanford University. Não é pouca coisa, como vocês estão vendo. Ela entrou, então, na Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina em 2018, é professora emérita da UFPEL a partir de 2019 e faz parte do Comitê de Assessoramento de Ciências da Saúde da FAPERGS e do assessoramento à saúde coletiva e nutrição do CNPq. A Ana vai nos falar sobre a epidemiologia do cigarro eletrônico e, antes disso, eu vou roubar alguns minutos da palestra da Ana, mais para contextualizar. São apenas 8 slides que eu julguei interessante em trazer para vocês.
Vocês estão vendo ali na primeira figura, esse é o primeiro tipo de cigarro eletrônico que foi introduzido há alguns anos atrás e que, de uma forma muito mais do que surpreendente, se tornou um grave problema de saúde pública. Na figura 6.1, ali, mostra a evolução dos cigarros eletrônicos, dos dispositivos. Os dois primeiros, a primeira e segunda geração, eram muito pouco eficientes para os usuários, ou porque era muito caro, ou porque não transmitia a sensação de alívio que a pessoa com adição à nicotina sentia. O primeiro era descartável, o segundo evoluiu um pouco e é mais ou menos parecido como uma caneta para diabéticos, para insulina. E aí vieram a terceira e quarta geração. A terceira geração, vocês podem ver, tem um tanque em que o acúmulo dos líquidos, que eu vou comentar logo em seguida, também foram mais facilmente acessíveis e se tornaram uma forma muito melhor do ponto de vista de eficiência, não é bem o que nós como médicos queremos, mas do ponto de vista de eficiência ele aumentou muito. E a quarta geração é aqueles dois exemplos que tem ali, eu vou em seguida comentar. Como é que o que a indústria fez para se tornar uma marca nesses anos que nós estamos de sucesso de marketing? E estão fazendo exatamente o que fizeram no passado. Aqui tem dois atores, duas pessoas que são conhecidas internacionalmente e receberam um belo cachê para aparecerem, se deixarem ser fotografadas usando o cigarro eletrônico. Eles estavam usando, nesse momento, ainda o da primeira geração. Essa foi uma cerimônia antes da entrega de Oscar, em alguns anos atrás. Nesse mesmo momento, houve esse filme Lady Bird, e que o enredo era de uma moça que, ao completar 18 anos, ela compra um bilhete de loteria, uma cópia da Playgirl e um maço de cigarros, ou seja, jogo, pornografia e tabagismo. E esse filme teve várias premiações nesse ano Oscar. Também a indústria precisou atender o sexo feminino, que era, de alguma forma, descartada, principalmente nos países do Oriente Médio, tipo Arábia Saudita, alguns Emirados, em que a mulher não podia fumar, e a indústria resolveu trazer para o Ocidente o narguilé, que é uma forma de consumo de nicotina já de muitos anos e que foi rapidamente disseminada aqui no Ocidente. Mas isso não foi tudo. Essa moça que está aparecendo aí, ela dizia que ela queria sentir, eu vou em seguida colocar, esse é o texto que ela lê, eu queria que você colocasse para fora, sussurra uma mulher frente à câmera, eu quero vê-lo, quero senti-lo, quero segurar e colocar na minha boca e quero saber o quão bom ele é. Certamente uma chamada com um contorno sexual absolutamente grosseiro e que causou um grande movimento contra. Mas a indústria se deu conta disso e lançou
praticamente poucos meses depois, esse vídeo, agora, então, familiar. Tem uma família reunida. E o pai, o avô, precisou sair para fumar. Aí o avô volta e pergunta o que eu perdi. E essa é a ideia. Poderia usar, então, o cigarro eletrônico para não perder esses momentos familiares. Veio logo a seguir o Juul, que é uma forma de terceira, quarta geração, e que se tornou tão disseminado na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, que chegou a virar um verbo, o tujuul. O marketing era tão agressivo e ele traz altas doses de nicotina e substâncias com resíduo metálico. Vejam, foi introduzido os sabores de menta, manga, o tabaco clássico e até creme brulee. E a orientação é que o uso em tragadas isoladas em frações de segundo. Sugere, aguardando o elevador, pode dar 2 tragadas e recolocar no bolso. Pode ser usado em aula enquanto o professor está de costas. Ali, na primeira, vejam que ele recarrega a bateria como se fosse um pendrive. É difícil até de entender como é que foi permitido que essa menina usasse e fizesse propaganda dessa camiseta. Essa moça, essa criança ama o seu Juul. Certamente essa menina, coitada, vai se tornar usuária mais adiante. Lógico que a maconha entrou em seguida. Esse é o Juul, pequeno. O Donald Trump, usando o Juul, se deixou fotografar, certamente teve um belo preço para isso. Mas isso não foi suficiente. A indústria, a seguir, avançou em relação a pré-adolescentes e crianças. Vejam, aqui está um dos componentes da família Simpson e aqui vários cigarros eletrônicos usando a família Simpson. Aqui um pirulito de sorvete e cigarro exatamente igual, com o mesmo sabor. Os Minions, e aqui os Minions, e aqui novamente um Juul. Um brinquedo, e aqui o cigarro eletrônico. Esse é um outro personagem, que eu não sei bem quem é, mas é exatamente o mesmo modelo. Este seguinte aqui, talvez seja o mais revoltante. Esse é um brinquedo, uma espécie de chupeta, com gosto de banana, que foi o exemplo, e esse é o cigarro eletrônico, absolutamente igual, que tinha sabores de sorvete de banana, sorvete de manga e banana, sorvete de banana e morango. Ou seja, a criança pequena começa a brincar com isso e é um passo para chegar, então, no cigarro eletrônico. Certamente ela vai achar que é a mesma coisa. Aqui, os 100 e poucos formas de utilização dos sabores e dos aromas que estão atualmente disponíveis, que pode ser café com leite, pode ser pina colada, pode ser bebidas energéticas, limonadas, laranjas. Vejam, então, a quantidade de sabores e aromatizantes que estão disponíveis. Junto com isso, a indústria produziu uma outra situação.
se deram conta que a nicotina básica, que é essa aqui, sofrendo uma pequena alteração através do ácido benzoico, ela se transforma num sal que é 20 vezes mais aditivo e aumenta a suavidade. A sensação amarga que pode ficar na boca deixa de existir com esse sal. Então, vejam como é que a indústria trabalhou, e isso explica, de certa forma, o sucesso desse projeto que eles estão ainda trabalhando. Então, vamos ouvir o que a Ana tem para nos contar sobre a epidemia, não é epidemia. Ana, por favor, a palavra é tua. Obrigada. Deixa eu iniciar, então, compartilhando aqui a minha tela. Então, bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite que me fizeram para falar um pouquinho, na verdade, sobre esse problema do cigarro eletrônico e de outras coisas que eu vou falar ligadas ao cigarro eletrônico. E queria agradecer ao Flávio e ao Chatkin por terem me convidado para falar sobre este assunto e, evidentemente, por trás a Miriam e toda a diretoria da academia. Eu fiquei um pouco comovida com as palavras do Chatkin, que eu não sei se sou merecedora de tantas coisas que ele mencionou ali, mas eu acho que é uma forma de carinho que ele tem comigo. Eu já comentei para vocês em outros momentos que o Chatkin e eu tivemos ao longo dos anos, embora um morando em Porto Alegre e outro em Pelotas, mas vários momentos que estivemos juntos, assim, era na banca de doutorado, era o Chatkin defendendo e eu era da banca. Depois, na minha banca de professor titular, era eu defendendo e o Chatkin na minha banca. E por aí afora, né, Chatkin? Talvez o que nos une é o fato de que somos dois pelotenses. E pelotense é muito arraigado a essa terrinha. Então, quando o Chatkin vem a Pelotas visitar seus familiares, ele me dá um toquezinho e a gente, na medida do possível, se encontra. Obrigada, Chatkin. Eu acredito que uma das razões para o Chatkin ter me convidado para falar sobre cigarro eletrônico é porque o ano passado, embora a publicação tenha sido em 2023, mas, enfim, final do ano passado, a gente submeteu um artigo que está publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia, que é sobre o cigarro eletrônico e o narguilé no nosso país, né? Que eu dei o título ao artigo de um cenário novo e emergente, e era resultado desse estudo Covitel que eu vou falar um pouquinho a seguir. Do idoso à criança, né? Então, a gente vê aqui, assim, a figura de um velho armando, fazendo o seu cigarro de palha, e aqui estamos falando do cigarro industrializado ou não industrializado, mas o cigarro convencional, vou chamar assim, para não confundir com o eletrônico. Ainda vou falar algumas coisas do cigarro industrializado também. Então, assim, o palheiro era mais fumado pelo homem do campo, né? E o homem mais idoso, principalmente homens, não mulheres. E depois, como vocês podem ver aqui, foi evoluindo, né? O cigarro, então, o cigarro este industrializado passou a ser fumado por várias pessoas de outras faixas etárias, passou também a ser utilizado pelo sexo feminino, numa determinada época, como o Chatkin já falou, era até proibido em algumas culturas, mas depois acabou também sendo liberado, e a mulher, no desejo de
se igualar ao homem, eu digo que a mulher cometeu a única burrice da vida dela, né? Que foi imitar os homens nesse vício horroroso que é o do cigarro. Depois, como vocês já podem ver abaixo, a figura de jovens, então, fumando o cigarro este industrializado, e até cairmos nas crianças, porque a indústria do tabaco ela é extremamente poderosa, ela é uma fortaleza, e ela é um banco em termos financeiros. Ela, quer dizer, não tem outra instituição nossa que possa combater a indústria do tabaco, porque nós não temos tanto dinheiro quanto eles. E ainda dentro dessa ideia da indústria e do cigarro industrializado, a semelhança do que o Chatkin mostrou, mas aqui ainda no cigarro tradicional, a gente vê figuras, né, super conhecidas no mundo, e que sempre ali tem alguma coisa referente ao cigarro. O próprio cigarro ou alguma coisa que indiretamente leve a imagem, a mente, aquela figura do cigarro. Então, quer dizer, Papai Noel com cachimbo, né? E uma bonequinha ali no colo, um presente. De novo, aqui uma figura que todos conhecem e que já vai pegando também jovens e até crianças, né? O famoso Popeye, quer dizer, essa questão aí do cachimbo, do cigarro, tudo é sinônimo de força, de poder. Imaginem Pato Donald, né? Com um cigarrinho ali. E eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro assim de... Nós éramos vários irmãos, então meu pai não podia comprar para 6 filhos muita coisa. Mas no sábado de manhã, em Pelotas, ele nos levava numa lancheria e cada um dos 6 filhos pedia a caixinha do cigarrinho de chocolate, que é idêntico, né, ao formato do cigarro, mas era de chocolate, o que era absolutamente delicioso, né, para nós, crianças e jovens. E depois vinha essa comparação. Foi engraçado, porque quando a indústria começou um pouco a ser proibida ou censurada, ou enfim, eles partiram para, em vez de mostrar o cigarro como a figura mesmo do cigarro, partiram para as propagandas das marcas do cigarro, e sempre associando a figuras muito conhecidas, né? Já aparecendo ali jovem e criança, né? E, como dizer, emoção e segurança para a diversão do seu filho. O que é estranho, talvez não seja tão estranho quando a gente falar um pouquinho agora sobre a nicotina, mas é que os malefícios do cigarro, eles são conhecidos há muitos anos. Não é de agora, não é dizer, não, nos últimos anos, a gente não sabia que fazia mal. Os malefícios do cigarro foram descritos em décadas e décadas atrás, e apesar do conhecimento que já se tinha, mesmo assim se utilizava esse vício, essa coisa de fumar, né? Embora se soubesse da perda de cabelo, da pele destruída, né? Da perda de dentes, catarata, DPOC, dedos amarelados, espermatozoide deformado, impotência, surdez, osteoporose, doenças do coração, úlcera, psoríase, a doença de Buerger, né? Na figura vejam que já faltam as extremidades desse boneco, digamos assim, totalmente deformado, e cânceres
que aí realmente não tem espaço num slide para a gente falar de todos os tipos de câncer que o cigarro está associado. Mas isso tudo, quando a gente pensa na questão do vício e da nicotina, e isso se aplica tanto ao cigarro este industrializado como ao cigarro eletrônico, existe um mecanismo, que é o famoso mecanismo de recompensa. Aqui a gente tem 3 estruturas aí do cérebro que são conhecidas, né, por onde esse mecanismo atua, e aos receptores aqui no cérebro, receptores chamados nicotínicos, a nicotina se associa a esses receptores e rapidamente a concentração aumenta da nicotina quando a gente está inalando a nicotina e depois ela vai diminuindo. Então, aqui pensando nas 24 horas, vocês devem conhecer pessoas que não resistem durante uma noite sem o cigarro. Elas precisam acordar no meio da noite para fumar um cigarro para repor o nível de nicotina no seu cérebro, né? Então, esses receptores nicotínicos ficam pedindo, acordando aquele indivíduo e dizendo, me alimentem. E ele tem que levantar e tem que fumar. Ou então, quando ele se acorda, a primeira coisa que faz de manhã é fumar. Finalmente, digamos, inúmeras instituições, organizações, entidades, o mundo todo aí da medicina, nas suas inúmeras especialidades, conseguiu, com muito esforço, mas combatendo, então, essa indústria do tabaco e mostrando claramente os problemas do tabaco e da nicotina para a nossa saúde. E o Brasil foi um dos países modelo na redução do tabaco, deste tabaco que eu ainda estou falando, que é o cigarro industrializado. Houve um declínio no Brasil de cerca de 70%, né? De 90 aí a 2017, que a prevalência de 35% caiu para 11% no período. Então, o Brasil foi um dos países, dos primeiros, que ratificou a Convenção Quadro, que vocês todos conhecem, né, de nome, que era o documento mais importante para a gente poder participar como país de toda essa luta contra o tabagismo. Mas, apesar de tudo isso que já sabíamos, o que a indústria começou a fazer? Ela viu que investir mais, gastar mais naquele cigarro que já era tido como veneno, como um vício, como uma coisa horrorosa, combatido ao ponto de não poder ser fumado na maior parte dos lugares, nem abertos, nem fechados, etc. e tal, as mulheres finalmente refizeram seu pensamento, né, de não ficar iguais aos homens e começaram a ver o quanto estavam sendo estragadas fisicamente, na sua beleza, na sua pele, pelo cigarro. Então, a indústria resolveu seguir um outro caminho. Bom, por aí a coisa vai complicar. Então, quem sabe a gente começa a pensar num outro produto, num formato diferente e que seja passado como bonzinho, né? Aquele que não faz mal. E com isso já muito dirigido para jovens. A propaganda da indústria, o chat que mostrou algumas coisas para vocês, é realmente já focando muito em jovens. Esse novo produto é o dispositivo eletrônico para fumar, os DEFs, né? Como são chamados aqui na nossa língua. A gente adora também usar termos em inglês, então o vapor passou a ser utilizado pelos jovens aqui do
brasileiros como se fosse uma palavra nossa, né? O cigarro eletrônico, então, o pod, o cigarro eletrônico, o e-cig, enfim. E aí já aparecendo alguns modelos, né? Não tem fumaça, então essa é uma das coisas que eles dizem que é a favor do cigarro eletrônico, e eles, quando eu falo, é principalmente a indústria. Mas tem um vapor, e esse vapor, que também o Chatkin vai falar um pouco sobre isso, né? O nicotinismo aí, isso vem depois, mas enfim, esse vapor tem nicotina, propileno, glicol, glicerina e inúmeras outras substâncias. Então, essa questão do cigarro eletrônico ser bonzinho, entre nós da saúde, praticamente todos sabemos que ele não é tão bonzinho como é dito, e que, para interessar a indústria, ele precisa, qualquer formato novo que inventarem aí, de cigarro, digamos assim, ele precisa conter nicotina. Porque se não tiver nicotina, tem como manter o vício. E o interesse da indústria é no vício. É só a pessoa que está viciada que vai comprar o seu... Antes era o cigarro industrializado, hoje o cigarro eletrônico, e amanhã ou depois não sei qual será o próximo dispositivo que eles vão inventar. Então, o panorama do cigarro eletrônico, agora o cigarro eletrônico especificamente no nosso país, como é que está sendo isto? Eu vou falar um pouquinho junto do narguilé, porque o narguilé é o cigarro eletrônico. O narguilé vem um pouco antes do cigarro eletrônico. E o cigarro eletrônico, eu diria que está desbancando um pouquinho o narguilé. Mas, de qualquer forma, eu acho interessante sabermos os dados também do narguilé. Aqui, então, foi no acompanhamento dos 22 anos, na coorte de nascimentos aqui em Pelotas, em 1993, e nós fazíamos aos jovens dos 22 anos a seguinte pergunta: já fumaste alguma vez na vida o narguilé? Sim, não. E se usou o narguilé nos últimos 30 dias? E as mesmas perguntas para o cigarro eletrônico. Então, eu queria chamar a atenção de vocês que o narguilé, a prevalência de uso na vida era de 22,1%, no sexo masculino sendo mais alto. 17,1% no total, 22% nos homens. Nos últimos 30 dias, baixa bastante. Então, essa prevalência também maior nos homens e cai para 2%. Em relação ao cigarro eletrônico, a prevalência neste ano aqui, este ano foi 2015, se usou o cigarro eletrônico alguma vez na vida, tinha sido de 3,3% maior nos homens. E nos últimos 30 dias, então, ficava em 0,3%. Quando a gente está investigando drogas lícitas ou ilícitas, eu sempre fico pensando o quanto os respondentes são totalmente sinceros, porque eu acho que os números para cigarro está um pouquinho subestimado ainda. Bom, eu queria chamar a atenção para a questão da renda familiar, como que ela se associa ao narguilé e ao cigarro eletrônico. Vejam bem, primeiro, o tercio mais pobre aqui, de renda familiar, e aqui o tercio mais rico. E vocês verão que o tercio mais rico é o que diz ter usado narguilé alguma vez na vida. O mesmo acontece no uso do cigarro eletrônico.
ao contrário daquele cigarro industrializado que eu estava falando, que hoje é utilizado na camada mais pobre da população. Então, é uma diferença importante aí entre esses tipos de cigarro. Esta pesquisa Covitel, e esses são os dados mais recentes que nós temos, ela é uma pesquisa que aconteceu em 2022 e 2023. E aquele artigo que eu mostrei no primeiro slide foi do Covitel 2022. A metodologia do Covitel, que é um inquérito telefônico, ela cobriu uma amostra de adultos acima de 18 anos, é representativa, então, do Brasil e das macro-regiões. Foram 9.000 pessoas entrevistadas no total, e essa amostragem foi proporcional aí pelo número do DDD, né? Estratificada por sexo, escolaridade, enfim. A coleta de dados é uma coleta de dados rápida, né? Foi essa de janeiro a abril de 23, e os resultados deste Covitel 23, que foi o último, foram lançados faz questão de menos de um mês. Nós sempre continuamos perguntando ainda pelo tabagismo convencional, cigarro industrializado. Então, como vocês podem ver aqui, a prevalência do cigarro industrializado é 11,8% em 23, em 22 estava em 2022, pré-pandemia 14,7%, nessa faixa etária, né, de adultos. E aqui vocês podem ver assim, que o sexo masculino é ainda o que mais fuma o cigarro industrializado, numa faixa etária já diferente do eletrônico, né? Uma faixa etária mais alta, 45 a 54 anos, escolaridade baixa, como eu já havia dito, que se associa muito à renda, então, baixa renda, baixa escolaridade para esse cigarro. Na região sul, sempre foi, né? E cor de pele branca. Quando eu digo achados de 2022 e 2023, é porque foram os mesmos achados. Aqui, ainda do cigarro industrializado, a barrinha cinza claro é do ex-fumante, a barrinha cinza escuro é do fumante atual. Então, eu chamo a atenção aqui de vocês que o cigarro industrializado, o que fuma ainda agora, é ali 13,3%, 12,7%, nas faixas etárias de 45 até 64 anos. Quando nós vamos para a faixa etária de 65 anos ou mais, já cai. Por quê? Provavelmente eles já estão muito doentes e não foram, literalmente foram abandonados pelo cigarro, né? Não teve como continuar fumando com as doenças. No outro gráfico aqui eu mostro cigarro de papel, de palha, charuto ou cachimbo. Como os números são pequenos, eu não pude estratificar ainda e mostrar para vocês cada um desses tipos de cigarro. Mas quero chamar a atenção aqui de vocês. Bom, ali eu já falei do aumento a partir dos 45 anos e de uma diminuição lá dos 65 anos para cima. E aqui nesse cigarro de papel, palha, charuto ou cachimbo, eu queria chamar a atenção de vocês que 6,2%, que é do fumante atual de um desses tipos aí de cigarro, mas na faixa etária de 25 a 34 anos. E se associa muito o palheiro, o cigarro de papel, charuto ou cachimbo, a faixas etárias mais velhas. O que eu vejo no momento, e não sei se na experiência de vocês é a mesma coisa, é que o cachimbo, mais ainda o charuto, e o cigarro enrolado, seja de papel ou de palha, os jovens, por exemplo, estão indo muito nesse cigarro de papel ou de palha.
Então, por isso, talvez ali de 25 a 34 anos, 6,2% como prevalência desses tipos de cigarro. E hoje em dia nós temos também, vocês devem saber, conhecer, alguns grupos, umas sociedades, vamos chamar assim, em que homens se reúnem para fumar charuto e discutir alguns assuntos importantes para eles, na ideia deles. É uma coisa que está acontecendo. O narguilé, tanto em 2022 como 2023, esteve aí ao redor 7,3% para 8,6%, que não é um aumento significativo, e também mais no sexo masculino, faixa etária jovem, assim como eletrônico, mais alta escolaridade e nível econômico mais alto, mais na região centro-oeste e cor de pele branca. O cigarro eletrônico, o uso experimental, essa prevalência que eu estou citando do narguilé e do cigarro eletrônico de 8%, que é mais ou menos parecido nos dois cigarros, é o uso experimental, é o uso na vida. Quando nós perguntamos se a pessoa usa diariamente, por exemplo, mesmo para um jovem, se usa diariamente cigarro eletrônico, a prevalência cai para 0,3%, 0,5%, abaixo de 1%. Então, quando a gente fala de epidemia, a gente está querendo chamar a atenção do problema, né? Que vem crescendo. Aqui, nesse estudo, no Covitel de 2022 para 2023, eu, sinceramente, não esperaria que tivesse crescido num período tão curto, como realmente esse pequeno aumento aí não é estatisticamente significativo. Mas se vê cada vez mais frequentemente, em festas, bares e outros lugares assim, o uso do cigarro eletrônico. Aqui, olhando o cigarro eletrônico, essa barra verde mais escura é para o uso experimental e a terceira barrinha de um verde claro é para o uso diário. Então, no grupo dos 18 a 24 anos, vejam bem, o cigarro eletrônico aqui, o uso experimental, atingiu 17%. Então, estes jovens aí, realmente é de preocupar o quanto eles estão usando o cigarro eletrônico. Ainda o adulto jovem, aqui, 25 a 34 anos, 9% para o uso experimental do cigarro eletrônico. À medida que a idade avança, então as prevalências são bem menores para o cigarro eletrônico. Só mostrando aí, salientando as prevalências que me chamaram a atenção. Bom, neste do Covitel 2023, nós perguntamos para aqueles que tinham usado já o cigarro eletrônico, onde tinham comprado o cigarro eletrônico da última vez da compra. E nós ficamos muito preocupados, impressionados, porque, na verdade, eles estão com 43% diz que comprou nas lojas, quiosques ou bares. Então, é fácil, né? Aliás, se a gente for nesses lugares, a gente vai ver que o cigarro eletrônico está ali. Internet, 30%. Iniciou pela internet. E hoje, além da internet, antes ainda da internet, eles já vão nos bares e quiosques e compram o seu cigarro eletrônico. Máquinas de venda também nos surpreendeu muito, né? Porque 10% está comprando em máquinas de venda. Então, isso está totalmente sem controle. Os motivos do uso do cigarro eletrônico. E aqui eu quero, assim, eu diria que eu acho que é das mensagens mais importantes a respeito do cigarro eletrônico.
vejam bem, lá em cima, para experimentar, curiosidade, 20,5%. Depois, porque está na moda, 11,6%. Porque gosta, 11,4%. Quer dizer, todas essas 3 prevalências que eu estou citando aqui é porque se concentram nesses da curiosidade, da experimentação. Agora, para parar de fumar o cigarro industrializado, apenas 3%. Para não voltar a fumar o cigarro industrializado, 1,8%. Então, assim, que história é essa que esse cigarro eletrônico veio, né, e serve para as pessoas pararem de fumar o outro cigarro? Não é o que está se vendo aqui. O motivo de usarem o cigarro eletrônico, os principais motivos são esses que aparecem lá em cima no gráfico, e não para parar de fumar o outro cigarro. E isso é um argumento fortíssimo, né, contra a indústria que está tentando passar essa ideia que o cigarro eletrônico é bom e é melhor usar o cigarro eletrônico do que o outro cigarro. Aonde eles viram a propaganda do cigarro eletrônico, nós achamos que as pessoas não interpretaram adequadamente essa pergunta, porque apareceu televisão, em primeiro lugar, com 57%, depois internet, 17%, e mídias sociais. Nós achamos que as pessoas responderam propaganda num sentido amplo e achamos que vamos agrupar televisão, internet e mídias sociais, porque realmente na televisão é proibido ter a propaganda do cigarro eletrônico. Então, não poderia ser, digamos assim, mais de 50% dizendo que viu na televisão. Streams, uma série de coisas, eles dizem que é televisão. Existe uma resolução, a RDC de número 46, lá de 2009, que diz o seguinte: comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidos no Brasil. Então, nós temos essa resolução, até agora vigente. Entretanto, está começando a aparecer que fiscalização da Câmara dos Deputados pode anular decisão da Anvisa sobre o cigarro eletrônico. Aqui na outra figura, o uso do cigarro eletrônico cresce no Brasil. A Anvisa decide, neste ano, se libera o cigarro eletrônico. Quer dizer que, com tudo que já se sabe do cigarro eletrônico, com quanto tem de nicotina, e o chat quem vai falar sobre isso, o que está acontecendo? A Anvisa está pensando, está discutindo, era para ter havido uma reunião que não aconteceu, mas pensando na questão da liberação do cigarro eletrônico. Conclusões, então, dessa apresentação. A prevalência de tabagismo, e aqui cigarro industrializado, permanece estável no país, e é mais em adultos de 45 anos ou mais e menos escolarizados. Vejam bem, eu não fico nem um pouco contente com isso. Eu fico contente com o decréscimo que houve ao longo aí de 30 anos da prevalência de tabagismo. Mas nós estamos mantendo uma prevalência de cigarro industrializado em torno de 10%, 11%, e não estamos baixando desse valor. Então, eu acho que nós chegamos naquele limite, assim, que temos que fazer mais alguma coisa para conseguir diminuir essa prevalência. E uma coisa importante para essa prevalência não diminuir mais é que o preço do cigarro industrializado no Brasil é
extremamente baixo. Então, esses indivíduos de baixa renda podem comprar cigarro industrializado. Se comparado ao preço do cigarro industrializado em outros países, o nosso é considerado como quase que dado, gratuito. Narguilé e cigarro eletrônico mostram um uso experimental ao redor de 8%, embora seu uso diário seja bem menor, segundo os respondentes das pesquisas, né? Ambos, no caso narguilé e eletrônico, são mais frequentes entre os jovens e mais escolarizados. O preço, eu não apresentei aqui o preço do cigarro eletrônico, mas quando ele iniciou aqui no mercado brasileiro, era muito caro comprar o cigarro eletrônico. Então, ele iniciou já nos jovens mais ricos. E ainda está nessa camada da população, mas já baixou bastante o preço. Qualquer dia vai estar também sendo usado pelos de menor renda. E a compra do cigarro eletrônico ocorre em diversos locais do país, apesar da proibição da Anvisa. Um grande lobby para a liberação do cigarro eletrônico, tudo aquilo que aconteceu para o cigarro industrializado, é o mesmo que está acontecendo para o cigarro eletrônico. O lobby, lá em Brasília, é tão forte isso, a indústria é tão forte, que a Anvisa está pensando até em voltar atrás na sua resolução. Então, realmente, temos à nossa frente um outro inimigo aí muito poderoso. Quando achamos que tínhamos combatido um pouco que era o cigarro industrializado, agora estamos frente a frente com esse cigarro eletrônico. O Covitel tem um observatório nesse site, em que vocês poderão encontrar todos os resultados do Covitel 2022 e do 2023 já estão aqui, e poderão obter todas as informações para o Covitel. Eu estou falando da parte de cigarro, mas tem questões sobre saúde, e é um inquérito muito importante, e ele, nesses 2 anos, ele substituiu o Vigitel, que todos vocês devem ter ouvido falar, que também é um inquérito telefônico, mas que não aconteceu nos últimos 2 anos, e por isso, então, veio o Covitel. Muito obrigada. Muito obrigado, presidente Miriam, e agradeço a presença de todos os confrades e confreiras a essa excelente sessão liderada pelo Chatkin, também com a brilhante apresentação da nossa Ana Menezes, referência, como foi bem citado, no nosso estado, no nosso país e mundial, nessas questões ligadas à epidemiologia, doenças pulmonares. Então, realmente uma sessão fantástica. Com essas palavras, eu passo as palavras finais para a nossa presidente para encaminhar o encerramento da sessão. Sim, muito obrigada, Flávio. Foi uma excelente reunião. Digo exatamente a mesma coisa para o Chatkin e para a Ana Menezes. Muito obrigada pelo empenho de vocês e pelo brilhantismo da maneira com que trouxeram o assunto. Agradeço a todos os demais colegas que estiveram presentes, e agora vamos aguardar nosso próximo encontro, que possivelmente será presencial e que nos dará ainda mais esse prazer de podermos confraternizar, como todos nós gostamos tanto. Muito obrigada a todos, um bom fim de semana.